Olá, senhores e senhoras, sejam todos muito bem-vindos ao canal Cola que Decola. Este vídeo é para você que fez o concurso da Câmara Municipal de Taboão da Serra ou para você que está estudando para alguma prova do Instituto Avança São Paulo. Hoje vamos então resolver todas essas 10 questões aqui, ó, que caíram no concurso realizado, creio eu, que no dia 3/7, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso, no domingo, dia 3 de julho. Esse vídeo é um pedido aqui de um nosso inscrito, Isaac Paiva. Muito obrigado aí pela sugestão. E vamos então logo para a resolução após a vinheta. Muito bem, temos então um texto chamado Laços de Família, de Clarice Lispector. Vamos ver os enunciados das questões em primeiro lugar. Questão 1. O que retrata a narrativa do texto acima? Questão 2. Qual o tipo de narrativa apresentada acima? Questão 3. Qual trecho abaixo representa o clímax da narrativa? Então, não vou ler aqui para economizar o seu tempo, mas vou deixar aqui, ó, se você ainda não tem aí a sua prova, na descrição vai ter o link para o site da banca para você baixar a prova. E se você só conseguir aqui fazer por meio desta tela mesmo, você vai conseguir ler pausando o vídeo aí, certo? Vou correr ele um pouco. Mais um pouco. E agora até o final, tá bom? Então, se você já leu o texto, vamos para a primeira questão. O que retrata a narrativa do texto acima? Retrata a rotina fatigante de uma dona de casa. Pessoal, vocês que leram o texto, apesar desse texto iniciar aqui, ó, com esse trecho, um pouco cansada com as compras, deformando, Ana subiu no bonde, mas em momento algum ele aqui fica enfatizando a parte de ser uma rotina fatigante. Muito pelo contrário, é um texto aqui que fala até que Ana dava a tudo tranquilamente, sua mão pequena e forte, sua corrente de vida. Retrata então muito mais a empolgação, o ânimo, a disposição que Ana tinha para enfrentar aí as suas rotinas, e não essa parte de fatigante. Mas a alternativa B vem aí da mesma forma, dizendo: retrata a lembrança de uma mãe cansada por ter que cuidar dos filhos que exigiam para si malcriados instantes cada vez mais completos. Também não tem essa coisa de mãe cansada, como esse trecho aqui, ó, fala. Muito pelo contrário, ó, veja aqui, ó. Quando nada mais precisava de sua força, inquietava-se. No entanto, sentia-se mais sólida do que nunca. Seu corpo engrossara um pouco, tal. Olha como ela cortava as blusas dos meninos aqui, ó. A grande tesoura dando estalidos na fazenda. Então, uma mulher cheia de energia e não tem essa questão aqui do esgotamento retratado no texto, não. Alternativa C. Retrata a vida de uma mulher que experimenta no cotidiano uma epifania que conduz a refletir sobre si mesma e sobre o mundo. Eu acho que eu esqueci de dizer que o ideal é que você pause assim que fizermos a leitura do enunciado da questão, para você voltar na sequência. Tenta resolver sozinho e depois volta para conferir os comentários. Agora vamos ver, essa alternativa C aqui é o gabarito da nossa questão. Por quê? O texto realmente retrata a vida de uma mulher, aqui no caso Ana,
que experimenta no cotidiano uma epifania que a conduz a refletir sobre si mesma e sobre o mundo. Então, se você não tinha no momento esse vocabulário sobre o que é epifania, vou trazer aqui para vocês o significado do dicionário. Epifania é uma conclusão que você chega, uma explicação sobre aquilo que você está observando. Então você vai coletando os dados e em um momento você, de repente, chega em uma conclusão. A isso se dá o nome de epifania. Por que então, apesar de já termos achado o gabarito, vamos tentar analisar as outras duas questões. Tentar não, vamos analisar. Alternativa D. Retrata a história de uma mulher, Ana, que, feliz com sua vida, num suspiro de meia satisfação, coloca-se a narrar cenas do seu cotidiano. Onde tem essa parte aqui, entre aspas? Num suspiro de meia satisfação. Então, pessoal, aqui está num suspiro de meia, no final do primeiro parágrafo. O que podemos perceber é que não bate, não é a Ana, em primeiro lugar, não é a Ana que está narrando, mas é a autora que está narrando, um tipo de narração que tem um narrador onisciente que sabe de todas as características do que se passa tanto no ambiente externo quanto no ambiente interno psicológico do personagem. Então não é a Ana que está narrando, e também esse suspiro de satisfação nada tem a ver com a fala de Ana, mas sim tem a ver com ela estar um pouco cansada e depois de ter feito compras, ter subido no bonde, colocado um volume aí no seu colo. Então ela está buscando aí um pouco de conforto, ela se reclinou e por isso ela deu esse suspiro. Então não bate aí uma informação com a outra. Alternativa E. Retrata a rotina monótona de uma dona de casa que sai do trabalho, faz compras, pega o bonde para voltar para casa, cuida dos filhos e põe-se a observar no fastio de uma vida sem nada de extraordinário. Novamente vem com essa coisa de cansada, fatigante, e agora fala sobre fastio, enjoamento sobre a sua vida. E nós percebemos aqui no texto que não fala nada disso, não é o enfoque, muito pelo contrário, o enfoque é a disposição com que Ana enfrenta aí o seu cotidiano. Vamos então para a questão de número 2. Qual o tipo de narrativa apresentada acima? Então, pausa aí essa questão e tenta resolver, faz a sua resolução e em seguida volta aqui. E também, pessoal, deixe aqui nos comentários abaixo qualquer ideia, qualquer opinião que vocês acharem sobre cada uma das alternativas ou mesmo sobre este vídeo, certo? Então, vamos aí analisar se você já resolveu. Temos 5 tipos de narrativa e alguns deles são bem parecidos, como é o caso de romance, novela e conto. Então, para dirimir essas dúvidas, deixar bem claro para vocês, eu trouxe aqui um texto. Deixa eu pegar a questão aqui. Trouxe aqui um texto do site, vamos dar as devidas referências, do site Info Escola, que fala muito bem aqui sobre os tipos de narrativa. Vamos começar então pela fábula. É semelhante a um conto em sua extensão e estrutura narrativa. O diferencial se dá principalmente no objetivo do texto, que é o de dar algum ensinamento, uma moral. Outra referência é que as personagens são animais, mas com características de comportamento e socialização semelhante às dos seres humanos. Então a pergunta que se faz é: temos aqui um objetivo, a autora tem o objetivo de trazer uma moral, algum ensinamento?
embora tenha aquela parte da epifania, que é uma conclusão que Ana chegou, né? Não necessariamente essa conclusão tem o objetivo de te ensinar alguma coisa, mas simplesmente aí de você, de repente, esparecer a mente, né? Você descansar lendo alguma coisa, refletindo sobre uma história diferente, né? Então, também não temos aqui, no caso, personagens animais com características humanas, nada disso, por isso não é alternativa A, não é uma fábula. Agora vamos ver o romance. Em geral, é um tipo de texto que possui um núcleo principal, mas não possui apenas um núcleo. Outros tramas vão se desenrolando ao longo do tempo em que o trama principal acontece. O romance se subdivide em diversos outros, policial, romântico. É um texto longo, tanto na quantidade de acontecimentos narrados, quanto no tempo em que se desenrola o enredo. Percebemos então que não pode ser romance porque não tem toda essa complexidade com núcleo principal e outros tramas se desenrolando em paralelo, né? Tem diversos, provavelmente você já leu algum romance e sabe que esses textos geralmente são longos, complexos, envolvendo várias personagens. Então não pode ser um romance. Alternativa B também não pode ser. E vamos agora para a novela. Aqui já abaixo. Muitas vezes confundida em suas características com romance e com um conto, é um tipo de narrativa menos longa que o romance, possui apenas um núcleo ou, em outras palavras, a narrativa acompanha a trajetória de apenas uma personagem. Em comparação ao romance, se utiliza menos recursos narrativos, em comparação ao conto tem maior extensão e uma quantidade maior de personagens. Então podemos perceber que temos o conto, um texto curto, depois vem isso que acabamos de ver aqui, a novela e depois o romance. Então a novela ficou sendo um texto intermediário, tanto em extensão quanto em complexidade. Apenas um núcleo, que significa que acompanha a trajetória de apenas uma personagem. Nesse caso caberia, né, porque temos aqui a história, né, os ambientes psicológicos e físicos da vivência de Ana, mas no caso o romance ele é um pouco maior. Vamos detalhar um pouco mais, Vamos pular essa parte da novela. O romance provém da história das narrativas da viagem herdeiro da epopeia. A novela, por sua vez, provém de um conto, de uma anedota, e tudo nela se encaminha para uma conclusão. Então, temos aqui uma certa conclusão, tudo bem, mas vamos ver o conto para ver se tem mais a ver. É uma narrativa curta, o tempo em que se passa é reduzido e contém poucos personagens que existem em função de um núcleo. É o relato de uma situação que pode acontecer na vida dos personagens, porém não é comum que ocorra com todo mundo. Pode ter um caráter real ou fantástico, da mesma forma que o tempo pode ser cronológico ou psicológico. Aqui se encaixa exatamente no nosso caso, que é esse texto curto com um único núcleo. Temos a questão do tempo também cronológico e do tempo psicológico. Então, muito bem aqui, o conto é a alternativa E. E só faltou a gente analisar a crônica, né, para a gente já sair preparado para outras possíveis questões que você vai encontrar em outros concursos. Crônica, por vezes, também é confundida. Veja aí, tanto no romance, novela e conto, e agora crônica, são tipos de narrativas muito parecidos. Vamos ver então qual a diferença da crônica. A crônica é um pouco mais diferente dos três que tratamos anteriormente, mas por vezes confundido, então, né, a diferença básica entre os dois é que a crônica narra fatos do dia a dia,
relata o cotidiano das pessoas, situações que presenciamos e já até prevemos o desenrolar dos fatos. A crônica também se utiliza de ironia e às vezes até do sarcasmo. Então não temos muito essa questão, embora só em um momento parece que o texto fala as árvores sorriam, que é uma figura de linguagem, até parece um pouco engraçado, mas isso não é sarcasmo, não está tirando sarro, né? E também não é ironia. Não necessariamente precisa se passar em um intervalo de tempo, quando o tempo utilizado é um tempo curto, minutos ou horas normalmente. Então, são fatos do dia a dia que têm um desenrolar, uma conclusão. Você falando dessa forma, eu já sei até onde isso vai dar, né? A crônica, ela se desenvolve quando se mostra o tempo, num tempo curto de minutos ou horas, mas não é o caso aqui. Vamos aí voltar para o texto, porque o texto se desenvolve em um tempo muito maior. Por exemplo, vamos mostrar. E cresciam árvores, crescia sua rápida conversa, crescia a água, cresciam seus filhos. Para os filhos crescerem, precisa de meses e anos, não é mesmo? Então não é um espaço de horas, não é espaço curto, não pode ser uma crônica e é sim um conto. Alternativa E. Questão 3. Qual trecho abaixo representa o clímax da narrativa? Pausa então novamente esse vídeo e faz aí a resolução, por favor. Se você já fez a resolução, então vamos falar um pouco sobre essa questão de clímax. Na narrativa, o texto traz um conjunto de fatos e o desenrolar desses fatos geralmente se dá em um sentido e que esses fatos vão se somando e chegando até um ponto que vai aumentando a intensidade e chega até um ponto máximo. Esse ponto máximo da narrativa nós damos o nome de clímax, que é o ponto geralmente que envolve aí mais emoção, de forma geral, mais intensidade na narração. Então, para que isso aconteça, logicamente que o clímax ele vem aí do meio para o final do texto. Vamos analisar então, inclusive, a posição do trecho. Todo o seu desejo, vagamente artístico, encaminhara-se a muito no sentido de tornar os dias realizados e belo. Está aqui, quase no final do texto. Só que a gente percebe que todo o seu desejo, encaminhar-se a muito. O que significa a muito? Não especifica quanto tempo, mas é há muito tempo que vinha acontecendo isso. Então não traz nada de novo, não traz assim algo, não traz uma surpresa, não pode ser o clímax, a alternativa A. B. Certa hora da tarde era mais perigosa, certa hora da tarde as árvores que plantara riam dela. Está aqui, mais para o meio do texto, deixa eu mostrar para vocês. Do meio para o final do texto, não é? Mas só que aqui também, quando nada mais precisava, apenas faz parte de um conjunto de fatos que continuam aqui, A Ana dava tudo tranquilamente, certa hora ainda continua contando sobre o cotidiano, não traz nenhuma surpresa, nada de novo. Parecia ter descoberto que tudo era passível de aperfeiçoamento. A cada coisa se emprestaria uma aparência harmoniosa. Aqui então é essa parte aqui que eu destaquei no texto, está no final do texto e representa justamente aquela epifania que comentamos no item C da questão 1. É um momento onde ela relata uma conclusão que ela chegou, um pensamento,
eureka, né, entre aspas aí, que ela teve sobre suas reflexões e observações. Então, este sim é o gabarito da nossa questão. Agora, na alternativa D, a banca traz para a gente uma parte aí do clímax também. Ó. A vida podia ser feita pela mão do homem. Mas por que não pode ser a alternativa D? Porque já passou, já não é mais o ponto alto. Vocês percebem que quando ela teve essa epifania, quando ela teve essa eureka, né? Aconteceu, ó, parecia ter descoberto que tudo era passível de aperfeiçoamento. Então, o momento aqui mais filosófico de Ana foi aqui. Aqui, ó, já seria mais uma conclusão dessa filosofia que ela fez aqui e não traz necessariamente, já é um momento clímax. Então, ó, foi aumentando de intensidade, foi somando aí os fatos, chegou aqui numa conclusão e depois vai descendo novamente para finalizar. O texto já não é mais o ponto alto, por isso não pode ser a alternativa D, mas por favor, o que é que você acha? Se você colocou a D, não tenha vergonha, que não se trata de fazer julgamento de pessoas, mas julgamento objetivo do que é certo e do que não é certo, de acordo com a língua portuguesa. Alternativa E. Com o tempo, seu gosto pelo decorativo se desenvolvera e plantara a íntima desordem. Está aqui também, ó, muito perto do clímax, ó. Seu gosto pelo decorativo se desenvolvera também. Não tem nada de novidade, não pode ser a alternativa E. Muito bem, pessoal. Espero que vocês estejam gostando. Ficamos bastante, acho que umas 2 semanas sem colocar vídeos, porque tivemos problemas técnicos aqui, mas não esquecemos, não estamos de olho aí nos comentários, por isso, por favor, até e por agradecimento também, colabore também conosco deixando o seu like para reforçar e se inscreva nesse canal com vários objetivos para acompanhar os próximos vídeos e também para que o YouTube comece a recomendar para vocês vídeos relacionados ao seu objetivo, que é aprovações em provas de concursos. Questão 4. Assinale a alternativa em que o trecho apresentado não se encontra em sentido figurado. Pause então para resolver essa questão e voltamos na sequência. Muito bem. Alternativa A. Recostou-se, então, no banco procurando conforto, no suspiro de meia satisfação. Se ele fala sentido figurado, o que a banca está cobrando aqui é uma contraposição entre sentido figurado, que é um sentido mais, vamos dizer assim, mais abstrato, que é o sentido conotativo, versus o sentido real, concreto, sentido denotativo, que é aqui exatamente o que a palavra significa de uma forma mais concreta. Já o sentido figurado, ele é um pouco mais artístico, mais filosófico, ele traz outras ideias relacionadas que não propriamente a imagem ali que você teria de um determinado objeto. Mas vamos ver isso na prática. Então ele fala, não se encontra em sentido figurado. Vamos procurar um sentido denotativo, então, sentido real do que está dizendo. Encostou-se então no banco, procurando conforto, num suspiro de meia satisfação. Então esse suspiro realmente aconteceu? Sim, aconteceu. E é aqui, ó, no início do seu texto, quando depois que ela faz as compras, ela sobe no bonde, coloca o volume no colo e reclina, né? Encosta no banco, procurando algum conforto, e ela estava um pouco cansada por essa atividade toda, por isso ela deu esse suspiro de meia satisfação. Ela realmente deu esse suspiro.
Então, temos já o gabarito da nossa questão, que é a alternativa A. Questão 4 é a alternativa A. Deixa eu colocar aqui. E a alternativa B. Ana dava tudo tranquilamente, sua mão pequena e forte, sua corrente de vida. Eu peço até perdão porque eu já até tinha grifado aqui, nem esqueci de apagar. Corrente de vida, pessoal. Você consegue imaginar uma corrente de vida assim? Existe algum membro do corpo, ou se não, alguma peça real que seja uma corrente de vida? Então, logicamente, é sentido figurado. Certa hora da tarde era mais perigosa. Certa hora da tarde, as árvores que plantara iam dela. Você já viu uma árvore rindo? Então, também é sentido figurado. E aqui está pedindo a alternativa que não apresenta o sentido figurado. Atenção ao enunciado. D. Crescia sua rápida conversa com o cobrador de luz. A conversa cresce. Como a conversa cresce? Cresce em extensão, cresce em intensidade. Se você se lembra do texto, está bem aqui numa parte que a autora começa de forma poética repetir essa palavra aqui, utilizando o verbo crescer. E cresciam árvores, crescia sua rápida conversa, crescia água enchendo o tanque. E assim ela vai repetindo, dando até uma musicalidade no texto. É o sentido figurado, não é sentido concreto. A vida podia ser feita pela mão do homem. Como é que a mão do homem vai fazer uma vida, né? Isso daí não tem o menor sentido também concreto, real, sentido mais poético, mais filosófico, e também não pode ser, então, o gabarito da nossa questão. Muito bem, pessoal, então vamos encaminhando já para o meio da nossa resolução, que é a questão 5. O canto importuno das empregadas do edifício. A palavra em destaque apresenta a relação de sinonímia com qual das palavras abaixo? Pausa para a resolução. Se você já resolveu a questão, você se lembrou da matéria sobre antônimos e sinônimos, palavras que têm um sentido similar, que vão no mesmo sentido, são palavras sinônimas, que têm relação de sinonímia. E palavras antônimas são palavras que vão em sentidos opostos. Ele quer justamente sinônimo. Agora, o que vem a ser uma coisa importuna, em primeiro lugar, um canto importuno. Importuno é algo que incomoda, talvez venha, não pesquisei a etimologia da palavra, mas uma coisa oportuna, veja aí, talvez tenha relação com a palavra oportuna, que é no momento apropriado, uma coisa apropriada. Importuno pode ser algo que acontece num momento não apropriado, um canto que incomoda. Então, nada tem a ver com a palavra agradável. E também não tem a ver com a palavra aliciante. Aliciante é aquilo que alicia, que seduz, que convence, né? E não tem nada a ver com importuno. Atiçador. O que é uma pessoa atiçadora? O que é atiçar? Significa aguçar, aumentar a intensidade, colocar, no ditado, né? Colocar brasa na fogueira. Isso é atiçar. Atraente, né? Que atrai, que seduz. Também não tem a ver, muito pelo contrário, com importuno, né? Poderia ser tem até uma relação de antononímia, seria? Mas vamos então para o gabarito da nossa questão, que é a alternativa E. Impertinente também é algo que incomoda. Lembrando que pertinente é algo que cabe, né?
que condiz com uma determinada situação, com um determinado momento. Então, tanto o importuno quanto o impertinente são coisas que incomodam, então tem relação de sinonímia. Questão de número 6. Em Ana dava tudo tranquilamente, sua mão pequena e forte. O uso da vírgula. Então, colocação aí, pontuação, está sendo cobrado. Pausa novamente o vídeo e volta para ver os comentários. Aqui, ó, nem tem uma alternativa, o examinador foi bonzinho, né? Dizendo incorreto. Tem apenas correto e opcional. Então, de toda forma, está correta, né? Se é opcional, também seria correto. Mas agora a justificativa que está sendo cobrado. Quando a gente analisa aqui este período, temos Ana, o sujeito dava a tudo, tranquilamente sua mão pequena. Temos então aqui, ó, esse tranquilamente separado por vírgulas, que é um adjunto adnominal. E cabia lembrar o que vem a ser, quando que esse adjunto adnominal ele é separado por vírgulas e quando ele não tem vírgulas. Você se lembra, então, nós devemos nos lembrar do período na sua colocação lógica, na sua colocação direta, né? Na sua ordem direta, na ordem direta do período, que seria sujeito e predicado. Então vem aí um sujeito, tem o verbo, depois tem os complementos e mais para o final, na ordem direta, é que caberia aí os advérbios, os adjuntos adverbiais. Como aqui temos então um adjunto adverbial deslocado, ou seja, não está no final do período, mas ele está no meio, tem duas situações possíveis. Quando esse adjunto adverbial ele é curto, ele é opcional a colocação da vírgula. E quando esse adjunto adverbial é longo, é obrigatória a colocação da vírgula. Mas o que é que determina o adjunto adverbial ser curto ou ser longo? 3 palavras ou mais é considerado curto. É considerado longo, quer dizer. E menos de 3 palavras é considerado curto. Então aqui temos tranquilamente apenas uma palavra, um adjunto adverbial curto e, portanto, esta colocação de vírgulas é opcional. Por isso temos a alternativa B de bola. Questão de número 7. Na frase "vou estudar embora esteja com sono", a palavra em destaque trata-se de uma conjunção. Pausa este vídeo e volte aqui para ver a resolução. Muito bem, resolveram já a questão? Então, se você resolveu a questão, você primeiro reparou que temos uma oração principal, temos 2 orações, basta você ver os verbos, que traz aí os sentidos principais, né? É um conjunto de palavras que tem um sentido, tem um verbo, uma oração. Embora esteja com sono, embora esteja, ó. Então temos aqui uma oração principal e o restante é uma oração subordinada. Ops, nem é tudo isso, mas enfim, vocês entenderam, né? Aqui, ó. Certo? Agora, esta conjunção, embora, vocês acham que ela é uma conjunção, que ela pode ser uma conjunção integrante? Aqui a gente deve lembrar o que é uma conjunção integrante. Conjunção integrante geralmente é que ou é se, e é uma conjunção que apresenta uma oração que figura como algum elemento aí sintático da sua frase. Então, é como se faltasse, né? De repente, ela traz o sujeito, tem uma função de sujeito,
ou de um objeto direto, um objeto indireto, um complemento nominal ou um aposto. Então temos aí orações integrantes subjetiva, objetiva direta, indireta, completiva nominal e apositiva. Não é nada disso que podemos ver aqui, então vamos para a próxima, que seria a aditiva. Pessoal, quais são as conjunções aditivas que conhecemos? Temos diversas, né? Deixa eu pegar aqui as minhas anotações para falar de forma bem completa aqui para vocês. Temos as conjunções e, mas ainda, mas também e nem, certo? Que dá um sinal de adição, de soma. Então, vamos para a alternativa C, concessiva. O que vem a ser uma concessão? É quase que no sentido de abrir uma exceção, essa concessiva. Você pode pensar assim, abrir uma exceção. Porque a oração principal, ela traz um determinado sentido e a oração subordinada a ela, então ela traria um sentido oposto ao que traz a principal. Que é aqui o caso, não é mesmo? Tem um sentido que é a pessoa querer estudar, estar estudando, né? Vou estudar, ter a intenção de estudar, vou estudar, decidir estudar, opa. Embora esteja com sono. Veja aí que é um sentido oposto, por isso é uma oração concessiva. Uma conjunção concessiva dentro de uma oração subordinada concessiva. Certo? Então, o gabarito aqui da nossa questão é a alternativa C. E as condicionais? Se traz uma condição, pessoal, é uma condição para ele estudar, ele estar com sono, muito pelo contrário, isso atrapalharia o estudo dele, né? Poderia ser uma condição. Vamos ver aí as condicionais quais são. Se, por exemplo, vou estudar se você trouxer um copo de suco para mim. Aí seria uma condição, né? Tem outras condições condicionais também. Se, caso, quando, conquanto que, salvo se, sem que, dado que, desde que, a menos que, a não ser que. Isso tudo são conjunções, isso tudo é conjunção condicional. Conclusiva. Vamos falar aqui algumas conclusivas, né? Todo mundo conhece a conjunção então, mas não traz nenhuma conclusão, não é mesmo? Então não pode ser uma conjunção conclusiva. Não estou achando aqui as conjunções conclusivas. Achei. Assim, então, logo, pois. Pois tem um detalhe aqui, depois do verbo. Quando pois vem depois do verbo, aí sim ela tem um sentido conclusivo. Recebi o salário, irei, pois, às compras, né? Uma conclusão. Também tem por conseguinte, por isso e portanto. Certo? Fechou então esse assunto? Vamos para a antepenúltima questão. Assinale a alternativa que apresenta um numeral. Eu estava triste até que um certo alguém cruzou o meu caminho. Pausem o vídeo, então. Realmente estamos buscando aqui que você faça essas questões, nem que for mentalmente. Mas vamos ler, então, a questão B. Uma boa educação é importante para formar o caráter do indivíduo. Isso é um numeral, gente? Foi um presente te encontrar. Fui à livraria com isso. Comprei somente um livro, embora eu quisesse comprar mais. Hoje faz um lindo dia. Então, se você já resolveu a questão, já deve saber qual é o gabarito, mas você deve ter se lembrado que da matéria, né, o examinador aqui está cobrando, sempre é assim, quando você está estudando, é bom que na hora que você olha a questão, você já se lembra da teoria
relacionada a ela. O examinador está cobrando o como artigo indefinido. Lembra que temos os artigos definidos, o, a, os, as, e temos os indefinidos, uma, uns, umas. Versus como artigo indefinido ou como numeral. Então temos até a questão de ser quantificável ou não quantificável, né? Já que estamos falando de numeral, de definição ou indefinição. Vamos ver isso em cada uma das questões. Eu estava triste até que um certo alguém cruzou o meu caminho. Então, tudo que é muito indefinido, até misterioso, né? Veja a indefinição, artigo indefinido. Certo alguém é misterioso, né? Quem será esse alguém? Então, não pode ser numeral. Uma boa educação é importante para formar o caráter do indivíduo. Não diz qual educação é essa, se é o modelo japonês, o modelo, sei lá, coreano, alemão. É uma educação mais rígida, é uma educação mais integrativa, mais... Enfim, não fala qual é a educação. Por isso, artigo indefinido. Foi um presente te encontrar? Foi um presente bom? Foi um presente de grego, né? Entre aspas. Não define qual é esse presente? Também é artigo indefinido. Fui à livraria e comprei somente um livro, embora eu quisesse comprar mais. Somente um livro. Além de livro ser um substantivo concreto, o que é muito mais fácil de ser contável, você deve até se lembrar de inglês, né, dos uncountables. Countables, tudo isso é bastante visto aí no inglês básico. Mas a palavra somente, ela ainda acentua mais ainda essa característica da frase aí dos livros, né, de serem contáveis. Um livro, então, é o gabarito da questão. Alternativa D. E a alternativa E? Hoje faz um lindo dia. Muito subjetivo, né? Muito indefinido. De repente, lindo dia para um é um dia mais quente, para outro é mais frio, para outro é mais nublado, ensolarado, enfim. Questão de número 9, a penúltima questão. Estamos finalizando, hein? A palavra cabisbaixo é formada pelo processo de prefixação, aglutinação, sufixação, justaposição ou parassíntese. E aí, pessoal, pause então este vídeo aí para vocês fazerem a questão. Já resolveram? Aqui a gente precisaria se lembrar um pouco e tirar do fundo do baú, né, essa questão de morfologia, que é processos de formação de palavras, são dois processos, ou é derivação ou é composição. Dentro de derivação, a própria questão traz 3 deles, ó. Vamos colocar aqui na frente. Derivação ou composição. Então, prefixação é derivação, sufixação também e parassíntese também. Já, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Composição, ó, aglutinação e justaposição são tipos de composição, processos de composição. Mas vamos entrar nos detalhes então, né? O que vem a ser uma derivação? É quando você acrescenta algum termo à palavra. Então, de repente, esse termo é um termo de sentido grego, que vem do latim, e altera o sentido da palavra de alguma forma. Prefixação. Então, esse termo vem antes. Eu estou aqui, vamos utilizar aqui no site toda a matéria. Já utilizei ele em alguns outros vídeos. Mas aí, ó, exemplos de prefixação. Temos a palavra inflamatória e o prefixo ante, que
pode se unir pelo processo de derivação prefixação por prefixação, desculpa, até engasguei, e tornando a palavra aí, fica então anti-inflamatória. Outros exemplos que traz aqui o site: desleal, incapaz, ressalvar. Agora, ainda continuando na derivação, temos sufixação, que esta partezinha aí, este termo, agora, ao invés dele vir no início, ele vem no final. Esse afixo no final, ele se chama sufixo. No início ele se chama prefixo e no final ele se chama sufixo. Então temos aí alguns exemplos. Vamos trazer para vocês, para a gente já gravar na mente. Sufixação, ó. Exemplos: folhagem, folha mais age, certo? Vê aí que na sufixação ela altera até o sentido, a classe da palavra, né? A classe morfológica da palavra. Entrevistar, de entrevista, passou para o verbo entrevistar. Simples e simplesmente, né? Que é um advérbio. Dente e dentista. Veja aí os processos de sufixação. Depois ainda temos a parassíntese, que quando esses afixos vêm simultaneamente aí no início e no término desse radical, dessa parte principal da palavra. Temos como exemplos de parassíntese manhã, aí eu coloco um A no início, amanhã, e mais um ser no final, amanhecer, certo? De manhã, somei no início e no final, então temos essa palavra aqui pouco conhecida chamada parassíntese, para nunca mais esquecerem. Embora seja pouco cobrado, vai que com isso você consegue a sua classificação, né? No outro concurso, e você vai se lembrar com certeza desse vídeo e vai estar muito feliz de ter colaborado com o nosso canal, até para que possamos trazer outros aprendizados, colaborado na forma de like, por exemplo, ou se não até na forma de valeu, para que possamos melhorar os nossos equipamentos, que é um botãozinho que você clica e aí por meio do próprio Google, como se estivesse comprando um aplicativo, sabe? E você consegue enviar aqui, não sei, alguns valores, 2, 5, 10 ou algum outro valor que você aí achar por bem. Vamos esquentar, abençoar e assim por diante. Agora vamos para os processos de composição. Mas antes disso, vou trazer ainda mais 2 outros. Aqui a questão trouxe 3, mas são 5 processos de derivação: prefixação, sufixação, parassíntese e a derivação imprópria e a derivação regressiva. Vamos ver rapidamente aí o que vem a ser derivação imprópria e derivação regressiva. A imprópria é quando não tem nenhum acréscimo, apenas muda a classe gramatical. Por exemplo, sou 0 em matemática. Então, 0 é um numeral, usualmente é um numeral, né? E aqui vem na forma de substantivo. Sou 0 em matemática, ou seja, não sei nada em matemática. Já trato do jantar. Então, aqui o jantar é um verbo e aqui tem função de substantivo. E assim por diante, esta é a derivação imprópria. Tem ainda a derivação regressiva, regressiva no sentido de regredir, de diminuir, quando você retira algumas partes aí da palavra, algumas letrinhas, né? Então, por exemplo, temos o verbo atacar e temos a palavra ataque, certo? É como se tivesse mudado um pouquinho e retirado agitar e agito, certo? Reduziu um pouco a palavra. Agora vamos para os processos de composição. Temos 2 aí.
Aglutinação e justaposição. Aglutinação e justaposição. Aglutinado, não lembra quando as pessoas estão, tipo assim, quando as coisas estão amontoadas? Quando as coisas se amontoam, né? Essa desordem, essa pressão que se faz, não dá a impressão que quebra alguma coisa? Por isso que a composição por aglutinação, na composição, né, perde-se algumas letrinhas, né? A palavra sofre algumas alterações. Por exemplo, vinagre, planalto, né? Planalto fica mais fácil. Plano alto. Então, planalto perdeu o O, né? Por isso é uma composição por aglutinação. É o mesmo que acontece aqui, então vamos finalmente para a resolução e para o gabarito dessa questão com a palavra cabisbaixo. Cabisbaixo, qual é o sentido que você... Pode responder aí, se você tiver com fone de ouvido, ninguém vai achar que você é doido ou doida, não. Qual é o sentido que você acha que tem? Vem de quais palavras essa palavra cabisbaixo? Cabisbaixo. Baixo, de baixo mesmo, de para baixo. E cabis, de cabeça, né? Então, cabeça para baixo, a pessoa está triste ou está preocupada, está em um clima tenso, pesado. Então, foi formada essa palavra cabisbaixa, que nada mais é do que uma aglutinação, né? Questão 9 é mesmo a alternativa B de bola. E para concluir essa questão, temos ainda a justa posição. Vamos aí pensar no significado da palavra. Justa posição. Posição colocada justamente sem sofrer alteração, né? De forma íntegra, de forma completa. Então, isso que é a justa posição. Uma nova palavra se forma a partir da união de outras duas sem sofrer alterações em fonéticas ou mesmo das palavras. Muitas vezes elas vêm com hífen, como é o caso de cachorro quente, pé de meia, e outras vezes vêm sem hífen, mas justapostas, colocadas lado a lado e sem sofrer alteração. Por exemplo, passatempo. Passatempo vem junto, sem hífen, e por meio do processo de composição por justaposição. Pontapé também, não tem hífen, tudo juntinho, e ponta do pé, né? Chutou com a ponta do pé. Certo, pessoal? Vamos então com muita alegria para a última questão, porque aprender é sempre uma alegria e deve ser de forma leve e eficiente, como é a proposta aqui do Cola que Decola. Assinale a alternativa em que há uso incorreto da crase. Aqui pegou um pouco pesado aqui, bem nas exceções, não é mesmo? Então, já pausaram o vídeo? Já resolveram? Vamos para a análise de cada uma das alternativas. A sua prova é igual à do Renato. Vocês percebem que faltou uma palavrinha aqui, ficou subentendida. A isso damos o nome de elipse. Muito bem. Tem o nome de elipse. A sua prova é igual à prova do Renato. Veja a elipse aqui. Este é também um caso de crase, então a crase está correta e está pedindo a incorreta, não é mesmo? Não pode ser a alternativa A. Tudo o que foi dito se refere àquela situação que não resolvemos. O que temos? Em qual caso que temos aqui de crase, pessoal? Muito bem, então vamos aqui, ó. Tudo o que foi dito se refere àquela situação que não resolvemos. Lendo aqui a frase, temos que ver o seguinte. Acho que está dando retorno aqui, pessoal, só um momento. Esse verbo é um verbo pronominal, né? O que significa? Que ele pede, a regência dele pede o pronome se.
se refere, certo? Mas o mais importante é que ele também pede a quem se refere a algo, então pede a preposição a. Lembrando então que a crase é a soma da preposição a mais um artigo, e aqui traz um outro caso que é a presença do pronome demonstrativo aquela. Se refere a de preposição mais o aquela, o a do aquela do pronome demonstrativo aquela, né? Então a junção realmente traz um caso de crase. Alternativa C. Eu saí às 15 horas sem ter hora para voltar. Então, antes de horas, quando eu defino as horas, realmente é um outro caso de colocação da acentuação chamada crase. Estive esperando por ele desde as 9 horas da manhã. Aqui, então, é o gabarito da nossa questão. E por que, apesar de estar indicando horas, desta vez a colocação está incorreta? Justamente por causa da preposição desde, ou se viesse a preposição até, também isso tiraria a crase. Então, após a preposição desde ou após a preposição até não tem crase, pessoal. Então, essa questão foi um pouco mais chatinha por causa disso. Corri à beça e ainda assim perdi o ônibus. Então, temos aqui uma locução com o núcleo feminino. Corri à beça, né? É o modo como corri muito, corri demasiadamente. E realmente vem aqui a crase, também é um outro caso de crase. E com isso encerramos a nossa resolução aqui da prova do concurso da Câmara. Aí, ó, esqueci de falar, né? Cargo de oficial legislativo, era para ter falado logo no início, oficial legislativo da Câmara Municipal de Taboão da Serra. Desejo sorte para vocês e também, mais importante do que a sorte, bons estudos, boas preparações para vocês galgarem outros níveis, certo? Um grande abraço e até a próxima!